Bom dia a todos. Bom dia e obrigado pela presença. Obrigado aos amigos que acompanham pela internet. Obrigado à casa, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui falando sobre... trazendo esse tema que é atual, eterno, que é a felicidade, que não está lá atrás, no que já passou, que pode estar lá na frente, se nós fizermos por merecer, e que com certeza está aqui hoje, é uma afirmação, né? E eu já começo bem feliz porque essa música de introdução aqui, essa versão principalmente, ela me traz muitas coisas boas e foi colocada providencialmente para mim hoje aqui nesse dia. Não por acaso, não há acaso, né? Não há coincidência. Então, a felicidade é para hoje. E eu começo essa nossa reflexão fazendo uma pergunta e podem levantar a mão, tá? Aqueles que se identificarem com a resposta, tá bom? Quem aqui está muito feliz hoje? Os que não levantaram a mão, eu presumo que estão, mas estão com vergonha de dizer. Que bom, todos felizes para mais um dia e para mais uma semana que está se iniciando e vai ser cheia de glórias para todo mundo. Agora observem que se eu fizesse a seguinte pergunta, e também pode levantar a mão quem se identificar com a resposta. Quem aqui está muito triste hoje? Eu sei que não tem ninguém triste, mas se alguém estivesse também, dificilmente levantaria a mão, né? Porque é muito difícil para nós assumirmos que estamos tristes às vezes, assumirmos que estamos passando por momentos difíceis e principalmente assumirmos que precisamos pedir ajuda e precisamos de mãos estendidas para nos acolher. Concordam? Então, muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que estão tristes e não conseguem se manifestar para nós da forma necessária ou da forma clara para que nós possamos ajudar, né? Então, diante disso, o pensamento que eu tenho, a conclusão que eu formulo na minha cabeça é que se nós estivermos sempre ajudando, né, fatalmente você vai chegar a uma dessas pessoas que estão necessitadas e não tem como pedir por ajuda, né? Então, por isso, o nosso trabalho enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto espíritas, né, segundo o ensinamento do Mestre, amai-vos uns aos outros como eu mesmo vos amei, né, se nós conseguirmos colocar isso em prática a todo tempo, nós vamos conseguir auxiliar pessoas que estão tristes ao nosso redor. E a nossa felicidade é contagiante, né? Ela pode ser o remédio exato que uma dessas pessoas está precisando na hora certa e que pode evitar que consequências trágicas, consequências negativas se estabeleçam a partir daquele momento, né? Então, o que acontece é que muitas vezes nós aparentamos não ser ou não estar da forma que dizemos estar. Muitas vezes uma pessoa triste vai fingir ou dizer para você que está feliz só porque ela acha que é melhor parecer feliz, né? E que não é bom externar as nossas fraquezas, não é bom chorar, né?
muitas vezes nós ouvimos, né? Principalmente na minha época de criança, que homem não chora, né? Então, nós já mudamos muito esses conceitos e precisamos continuar mudando, porque homem e mulher não se diferem na questão emocional, na questão do sentimento, na questão do amor, né? É, eu já presenciei várias situações em que o pai e o filho não podem se beijar, porque o homem não beija, o homem não chora, né? E eu estou dizendo isso aqui porque eu sou completamente o contrário. Eu sou o que beija os amigos, todos os meus amigos. As minhas filhas estão enjoadas de tanto que eu beijo e abraço e de como eu choro facilmente assistindo a música que tocou aqui agora. Eu estava ali chorando, né? Então, as nossas fraquezas são necessárias para nos aproximar das pessoas, nos conectarmos com as pessoas e para nos possibilitar conseguir ajuda, tá? Porque nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. O que falamos ou expressamos nem sempre é o que sentimos. Então, você pergunta para a pessoa se ela está bem, ela fala, eu estou ótima, né? Mas nas entrelinhas o que você tem eu estou sozinha, estou me sentindo feia, gorda, triste, estou magoada, estou chateada, fui ferida, estou fingindo que estou feliz, né? Então nós precisamos ter esse cuidado e com a nossa evolução espiritual, com o nosso progresso enquanto espíritas, muitas vezes nós nos tornamos mais sensíveis e perceptíveis a essas questões. Quantas vezes você se deparou com alguém que você sabia que tinha um problema, ela falou para você que estava tudo bem e no fundo você conseguiu perceber, né, que ali por trás existia uma série de lágrimas contidas ou de dissabores ou de desgostos. E também cabe a nós, né, muitas vezes, chegar e claramente oferecer essa ajuda. Você está bem? Por favor, pode falar, né? Não quer falar? Me acompanha então hoje a uma palestra, a uma aula, né? Aonde que é essa aula? É num lugar que eu vou, que é sempre bom, que a gente sempre ouve palavras confortantes, e muitas vezes assim você consegue mudar aquela situação, né? Difícil daquela pessoa. E as nossas vidas hoje, elas são invariavelmente, eu acho que isso cabe para todos nós. As nossas vidas são corridas, as nossas vidas são apressadas. Quando a gente sai do Brasil e vem para os Estados Unidos, eu acho que isso se acentua, né? Por uma série de fatores que vão interferir diretamente, como a saudade da família que a gente deixou, como a necessidade de correr atrás aqui, né, dos nossos sonhos, da questão de sobreviver, de trabalhar, de conseguir uma forma de sustento, né, de conseguir as melhores coisas para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela, filhos, filhas, marido, esposa, quem quer que seja, né? Então, eu fiz aqui um quadro comparativo, contrapondo, né, muitas vezes o que nós vivemos e o que nós deveríamos buscar. A vida hoje é coberta de ansiedade, né? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa e tô batalhando ferozmente para conter essa ansiedade dentro de mim, porque a ansiedade desencadeia uma série de outras coisas negativas na nossa vida, principalmente somatizadas no nosso corpo físico, né? Então, para combater a ansiedade, nós devemos buscar a serenidade, a tranquilidade. O estresse, em que nós muitas vezes nos colocamos voluntariamente, né? Eu escolho para mim essa vida estressada.
Eu quero brigar, quero xingar no trânsito, eu quero buzinar, né? E aí quando você chega à noite em casa e não consegue dormir, você fica se perguntando, né? Ou então se ajoelha e fala, meu Deus, me ajuda a dormir. Né? Senão amanhã o meu dia já vai começar terrivelmente cansativo e esse estresse vai ser duplicado no dia seguinte e assim por diante. Contra o estresse nós devemos buscar esse bem-estar, o bem-estar conosco mesmos e com aqueles que estão à nossa volta, nossa família. Né? Muitas vezes, se nós não reagimos impulsivamente, é o suficiente para nós não desencadearmos dentro de casa, né, um desequilíbrio familiar. O imediatismo, que nos Estados Unidos ele é, né, absurdamente diário em nossas vidas. E aí, contra o imediatismo, nós devemos desenvolver a perseverança, sabendo que muitas coisas que nós desejamos para hoje não acontecem porque não é a hora determinada por Deus e pela espiritualidade e pelo seu merecimento. Eu costumo incluir nas minhas orações, né, quando eu agradeço a Deus e peço alguma coisa a Ele, eu peço que me seja dado conforme o meu merecimento e a minha necessidade. Porque muitas vezes nós pedimos e pedimos incessantemente a Deus por coisas que não vêm e talvez nunca virão. E nós continuamos nos rebelando contra Deus porque achamos que Ele é injusto, porque Ele deu para o vizinho e não deu para mim. Né? Mas a gente tem que entender que o vizinho merece e talvez precise daquilo. E que tudo que for do nosso merecimento vai vir na hora certa. A impaciência cultivando a paciência. A insônia, né? Porque todos esses primeiros itens vão te levar a não dormir direito. Observem como é um pack, né? Um bundle. Você pode escolher se você quer o bundle da paz ou o bundle do sofrimento. E aí, lembrando das leis naturais, das leis de Deus, porque muitas vezes nós impomos a nós mesmos o trabalho excessivo, martirizante, que esgota. E nós esquecemos que lá nas leis de Deus existe a lei do trabalho, mas também existe a lei do repouso, do descanso. Então, se a lei do repouso ela é uma lei divina, você não precisa se culpar quando você tirar 30, 40 minutos ali no final de semana para deitar um pouquinho ou rolar no chão com seus filhos, com a sua esposa, ou fazer um passeio, ou fazer uma leitura edificante. Né? Isso faz parte. Isso faz parte. E eu confesso que eu durmo muito pouco, mas tem uma hora que o corpo não consegue ir além, né? E aí, às vezes, eu estou colocando as minhas filhas na cama às 8 da noite, e aí quando eu vejo, eu acordo 6 horas da manhã. E eu tinha um monte de coisa para fazer, teoricamente, mas eu só, né, percebi isso no outro dia. Mas eu também consigo perceber no outro dia que eu acordo com uma energia totalmente nova. E eu rendo triplamente com maior eficiência. A incompreensão que nós muitas vezes insistimos em não exercer, em exercer e não exercer a compreensão com os nossos próximos, né? Nós precisamos entender que o momento de cada um é só dele. E que nós, dentro da doutrina espírita, já temos conhecimento suficiente e, consequentemente, responsabilidade de saber que precisamos ser mais compreensíveis. E ainda assim é difícil, né? Você acaba o culto no lar, aí você cruza com aquele seu parente, com aquele seu amigo que te dá aquele monte de trabalho, e aí você, a primeira coisa que faz é reclamar. Nossa, lá vem de novo. Mais uma vez. Incluindo eu, tá? E por fim, o pacote completo, né? Vai ser a contraposição entre somatização e saúde. Porque tudo que nós cultivamos no nosso campo mental, no campo espiritual, vai ser absorvido
e muitas vezes vai ser filtrado no nosso corpo. Só que essa filtragem no nosso corpo, ela é convertida em doenças, em males da carne. E muitas vezes nós temos diversos males na carne e insistimos em não enxergar que a causa primária dele está lá no nosso espírito. Está lá na dificuldade que você tem de se harmonizar e harmonizar o ambiente ao seu redor. Está no sono agitado, né? Que muitas vezes não adianta ir para a cama às 8 da noite também, e lá no plano espiritual você só vai lutar contra as pessoas e contra as suas dificuldades, que no outro dia você acorda parecendo que tomou uma surra, né? Não dá para entender, mas dá para explicar. Tá certo? Então, diante disso, o convite é para escolher qual é o pack que vocês vão querer levar para casa. Tá? O mais barato, né? E por glória divina, o mais barato é o verdinho ali, tá? Só que nós só precisamos enxergar e trazer a simplicidade daquilo tudo para as nossas vidas. Deus é bom até nisso. Então nós precisamos sonhar. Sonhar faz parte. Mas esse sonho tem que ser comedido e tem que ser dentro daquele controle do imediatismo e da perseverança. Todos nós temos projetos e sonhos visando alcançar uma vida plena de realizações e felicidades. Jesus disse: a sua felicidade está onde está o seu coração, aonde você coloca o seu amor. A felicidade que eu trago aqui hoje não é a felicidade que cada um de nós diferentemente define ou classifica nas nossas vidas. Porque tem coisas que fazem algumas pessoas felizes que não me fazem feliz e vice-versa. E assim é a nossa condição de humanos atualmente. Mas a felicidade real, que é a felicidade de servir, a felicidade de praticar o evangelho e de caminhar com Jesus, que é o modelo, né? Porque essa felicidade, consequentemente, vai te trazer todas as outras felicidades que você escolher para a sua vida, as secundárias. E sonhar faz parte disso, tá? Nós precisamos ser pacientes e entender que tudo tem o seu tempo. O planejamento da sua reencarnação foi feito com muito cuidado. Tem uma equipe espiritual que cuidou desse planejamento para que tudo saísse da melhor maneira possível. Para alguns de nós, podemos até participar dele em alguns momentos ali desse planejamento, né? Não todos, tá? Eu acho que eu não, mas o planejamento existe, é perfeito. Muitas vezes é difícil nós compreendermos que essas etapas da nossa caminhada evolutiva não podem ser simplesmente deixadas de lado, né? Nós precisamos passar por todos os estágios e todos aqui já viveram aquelas situações em que deu errado uma vez, duas, até 3 ou mais, e por perseverança você chegou lá e pôde concluir com a seguinte reflexão: imagina se eu desisto. Em níveis e em situações diferentes, mas todos nós já vivemos isso, né? Porque muitas vezes uma das suas missões aqui é aprender a perseverar. Vencer a dificuldade de achar que tudo deve ser na hora que você quer. Como crianças mimadas, né? Eu quero agora, Deus, e chora. Não é assim que funciona. Sem atropelos. Nós perdemos bastante a capacidade de confiarmos. Em quem, né? Em nós mesmos, uns nos outros.
muitas vezes até em Deus. Muitas vezes a dificuldade, o obstáculo vem, e ele sempre vem para proporcionar o progresso, o nosso crescimento. E aí nós temos aquela reação, aquele sentimento de que Deus não está sendo justo conosco naquele momento. E essa confiança, ela naturalmente se perdeu nos últimos tempos, e agora eu acredito que nós estamos voltando a recuperá-la. Dentro da casa espírita, nós precisamos, acima de tudo, confiar em Deus, né? Confiarmos na espiritualidade. Nós não temos ideia, muitas vezes, de quantos espíritos amigos e afetuosos estão caminhando ao nosso lado diariamente. Atualmente eu acabei de ler a obra Entre a Terra e o Céu, enquanto eu estava preparando a palestra, e aí sempre que eu estou preparando algum material, eu estou lendo alguma coisa e aí acho algum exemplo, alguma ilustração apropriada para colocar. Então daqui a pouco a gente vai ver aqui. E esse livro, Entre a Terra e o Céu, que inclusive é uma das obras que estão sendo estudadas aqui na casa agora, nas aulas, né? É um livro impressionantemente maravilhoso. Porque a história que se desenrola ali, trazida por André Luiz, é de um ensinamento que é absurdo, principalmente nessas questões, né, das nossas interrelações nas encarnações presentes, com as encarnações anteriores e com os irmãos espirituais que estão ao nosso redor. É impressionante como eles fazem de tudo para estarem aos nossos lados e nos erguerem nos momentos de fraqueza. É impressionante e recomendo aí a leitura. É um livro rápido de se ler e interessantíssimo, tá? Entre a Terra e o Céu. Chico e André Luiz. Outro sentimento muito comum nas nossas vidas, né, atualmente, são as decepções, né? E processar essas decepções muitas vezes dói. Principalmente quando elas vêm daqueles que a gente mais ama ou daqueles que a gente menos espera que nos fariam qualquer tipo de mal ou de ofensa, né? Então nós precisamos nos fortalecer, porque essas decepções são nada mais, nada menos do que outros obstáculos que nós precisamos enfrentar e somos capazes de transpor. E, finalmente, a velha mania que nós muitas vezes cultivamos em nossas vidas. Depois eu faço. Hoje eu não vou não. Eu vou deixar para a próxima, né? Vou caridade hoje? Não, faço depois, eu tenho muito tempo ainda. Então nós temos uma mania terrível de procrastinar. Essa procrastinação, ela se dá em vários campos da nossa vida, né? Muitas vezes, no tempo que perdemos em não perdoar as pessoas com quem temos algum tipo de desafeto. Você fica esperando, né? Eu não vou pedir perdão porque foi ele que me ofendeu, né? E muitas vezes esse não perdoar é uma perda de tempo na sua evolução e no seu progresso incalculáveis. Nós vivemos sempre correndo, ansiosos e sem tempo, atrasados para tudo, especialmente para fazer a caridade do Cristo. A gente está sempre atrasado, né? E o mais interessante é que as prioridades que a gente cria em nossas vidas, elas são aquelas que vão menos contribuir para nós no nosso avanço moral e espiritual, né? Nós estamos nesse momento atravessando essa semana, esse final de semana, o carnaval no Brasil, né? E
e aproveito para abrir um parênteses para sempre triplicarmos as orações em favor do Brasil e do Carnaval. Porque, né, durante o Carnaval, muitos sentimentos inferiores e muitas ações inferiores por nossa ignorância, elas são cometidas deliberadamente. É como se abrisse, né, aquela semana do pode tudo, vale tudo, né? Só que o débito, uma vez contraído, a conta chega. Então, nós adiamos o nosso adiantamento no progresso em direção ao Pai, e muitas vezes porque escolhemos isso, o que é pior. Né? Então, mais uma vez, vocês estão aqui e eu agradeço porque escolheram estar aqui quando podiam estar fazendo uma série de outras coisas mais legais do que está me ouvindo. Né? Então, a receita é amar e servir, porque Deus está nos pequenos atos, para e observa todos os dias, nas pequenas coisas, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Né? No simples fato de você abrir os olhos e ter a oportunidade de viver e de aprender em mais um dia. Esse é o primeiro agradecimento que você precisa fazer. Acordou, né, reencarnou mais um dia. Porque durante o sono você deixa o corpo. Quando volta, acordou, reencarnou mais uma vez. E todos os dias nós reencarnamos com a possibilidade de fazermos algo melhor para nós e para os outros. Em Mateus, no capítulo 5, nós temos, né, dos versículos 11 a 16. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus disse isso, gente. E se Jesus nos trouxe essa mensagem, né, basta compreendermos e colocar em prática. Viram porque o PEC verdinho ele é muito mais simples e mais barato do que a gente imagina? Né? E ainda, no Livro dos Espíritos, a pergunta 1009, no capítulo, na parte das penas e gozos futuros, né, Allan Kardec pergunta sobre a duração, por quanto tempo essas penas e esses gozos futuros podem permanecer na vida de um homem. E aí, né, ele pergunta, assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Preocupado, né? Vou sofrer para sempre. E aí vem 4 espíritos de um calibre absurdamente grande para trazer respostas para essa pergunta. Cada um deles, né, dentro de uma linha de raciocínio, mas com a mesma essência, que eu condensei aqui em 2 em 2 bullet points, tá? Então, como é pouco, vocês vão chegar depois, abrir o Livro dos Espíritos e ler a pergunta inteira em casa, tá bom? Pergunta 1009. O primeiro deles é Santo Agostinho, né, que fala sobre a bondade divina como sendo infinita. A bondade de Deus é infinita, então o sofrimento não pode ser eterno, porque senão, né,
Deus estaria se vingando eternamente dos seus filhos e das suas criaturas. Isso é impossível. O problema é que nós não temos uma concepção do que é eterno, né? E achamos que uma vida, uma encarnação é um tempo muito longo, quando ele é apenas um estalo de vida. Só que Santo Agostinho, né, para esclarecer, diz que a cada um segundo suas obras. Ou seja, se as suas obras são boas, menos sofrimento. Se as suas obras estão em desacordo com as leis divinas, quanto mais tempo, maior é o sofrimento. Você pode começar fazendo obras não tão boas e conscientizar-se e mudar aquilo tudo que você fez e começar a construir. E aí cessa o sofrimento. Vem Lamennais, mostrando, né, que a ideia do fogo eterno vem de nossa ignorância em não enxergarmos nossas faltas, né? Principalmente Lamennais, que foi um padre católico no século XVIII, conviveu ali com aquela questão da dominação da igreja pelo emocional e pela imposição daquele Deus que pune, né? Então, se não for bonzinho, Deus castiga, tá? E tudo isso por causa da nossa incredulidade, ou seja, falta de fé e confiança em Deus, na justiça, por causa da nossa extrema relação e apego com o material, por acharmos que a vida é essa aqui e nada acontece ou nada se estende antes ou além desse corpo. E por nossa indiferença, né? Que é justamente o que nos leva muitas vezes a sermos infelizes e a provocar a infelicidade. Vem Platão. Platão fala da eternidade de antes como não sendo a mesma de hoje, ou seja, a concepção que nós tínhamos de vida e de eternidade anteriormente mudou completamente hoje, principalmente por causa da doutrina espírita. Porque hoje nós temos uma concepção de que somos espíritos imortais e podemos começar e finalizar as nossas obras durante muitas encarnações. A eternidade é relativa ao mal que provocamos e aos castigos que recebemos. Olha que beleza. Imagina Platão falando ali, respondendo para Allan Kardec, né? E finalmente, um dos meus favoritos, Paulo, né, que faz a relação da tríade, do tripé aí, justiça, amor e ciência. O culpado se afastou do Criador, de Jesus. Faltou um S ali, perdão. E o castigo é reabilitação para buscarmos o porto da salvação. E por isso não pode ser eterno. Porque enquanto nós sofremos, chega um momento em que nós precisamos cair em nós e nos conscientizarmos que é tempo de cessar esse sofrimento, quando nós mudarmos os nossos comportamentos. Certo? Então, o castigo não é eterno, porque você vai sofrer enquanto for preciso e até um certo momento em que você vai saber que pode mudar as suas atitudes e elas vão te colocar numa posição bem menos dolorosa. E nesse livro Entre a Terra e o Céu, muita coisa a respeito disso é trazido por André Luiz. Então, meus irmãos, não vamos esquecer de orarmos e vigiarmos. Orai e buscai a Deus, e vigiai vossas imperfeições. Só assim podemos cuidar dos nossos conflitos. E aí agora,
vem esse exemplo que eu trouxe do livro. Tá amarelinho ali, mas é a mensagem que a irmã Clara traz no capítulo 22, quando André Luiz e o ministro Clarencio vão buscar ajuda para uma das personagens do livro. Então, quando eles chegam, né, no Lar da Bênção, que é onde a irmã Clara residia e onde ela tomava conta, né, ela tá dando uma palestra para vários estudantes. E imaginar esse tipo de coisa, para mim, é incrível, assim, porque do lado de lá as coisas continuam da mesma forma que aqui, só que melhores, né? Então eles chegam e a irmã Clara está falando para esses seus estudantes sobre o poder do pensamento e da palavra. Então ela diz: a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Ou seja, você mentaliza e você dispara com a boca, né? Por isso que a tonalidade da voz, a forma como nós colocamos uma palavra, ela vai ser totalmente decisiva no efeito que você provoca, né? Então, por isso que eu falei agora há pouco da questão de nós muitas vezes reagirmos, né? A reação é impulsiva. Então, muitas vezes, se você, por alguns segundos antes de disparar essa descarga eletromagnética com a sua voz, raciocinar, né, e lembrar disso, você vai conter o tom ou a formulação da verbalização daquele pensamento. E isso faz a diferença. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Olha que beleza, né? Então, o simples fato de pensar antes de falar e como se vai pronunciar, né, pode ser decisivo. Então vamos tentar, né, tentar pelo menos lembrar disso sempre que formos descarregar alguma coisa aí em alguém. E ainda do livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz traz um exemplo sobre o perigo do ódio. Só para vocês se ambientarem rapidamente, um dos nossos personagens nessa obra reencarna e se torna um enfermeiro. E um enfermeiro está aqui para salvar vidas, para ajudar. Só que num determinado momento, ele é chamado para salvar a vida de um irmão com quem ele teve uma desavença tremenda numa encarnação passada. E ele simplesmente vê aquela criança, um está no corpo de uma criança e ele um enfermeiro, um adulto formado. Ele chega para salvar a criança sem saber, mas ele sente uma repulsa imediata por causa da desavença espiritual que eles já traziam. E o menino precisa da ajuda dele. E ele olha para aquele menino e, por outros fatores envolvidos ali, que eu não vou dar spoiler da história, né? Senão isso fica sem graça. Ele vai aplicar um remédio na criança. Ele é um enfermeiro e ele está trazendo uma injeção de antibiótico para a criança, ou seja, para melhorar. Só que no pensamento dele, a vontade dele era de matá-lo, era de dar uma dose maior ou de fazer qualquer coisa que exterminasse a vida dele. Então, André Luiz, Clarencio e Hilário estão ali observando aquela cena
E André Luiz nos diz: reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinham-o isolado de semelhantes forças. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Por que eu quis trazer isso, gente? Muitas vezes, sem perceber, nós estamos mentalizando ou sentindo determinadas coisas de baixa vibração, de vibração inferior, e não nos damos conta disso. Então, muitas vezes, nós agimos achando que estamos fazendo para o bem e inconscientemente estamos exalando esse tipo de energia inferior. E olha o poder da energia, o poder do pensamento, né? Que nesse caso, felizmente, a equipe espiritual estava lá e auxiliou para que essas energias não adentrassem o corpo e o espírito da criança. Observem a espiritualidade o tempo inteiro atuando e favorecendo, né, diante de situações em que nós muitas vezes não temos ideia que estamos enfrentando. Tá? Por fim, estamos caminhando aqui. Lembrando que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos, ou seja, vós. Né? Todos nós, em algum momento, vamos estar nessa condição, ou em uma ou em outra. E Jesus nos disse que somos bem-aventurados, então precisamos confiar e saber que, por mais difícil que pareça, vamos superar. A receita é sorrir. Sorrir proporciona mais vida e uma vida com mais saúde. Para quem não sabe, agora dados científicos, tá? Quanto mais salivamos, mais produzimos imunoglobulinas, que são nada mais, nada menos do que anticorpos. São mecanismos de defesa para o nosso corpo. Então, nós precisamos falar, sorrir, gargalhar, beijar, amar mais, porque são medicamentos naturais que o seu corpo te proporciona contra qualquer dificuldade ou contra qualquer sentimento, né, de tristeza. Consequentemente, seremos mais felizes. Emmanuel, a respeito da felicidade, nos traz: a felicidade não entra em portas trancadas. Então não adianta querer ser feliz se você não estiver apto, de braços abertos para receber essa felicidade. A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. E a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Ou seja, tem que construir aqui dentro primeiro para depois colocar para fora. É a velha máxima: não se pode dar o que não se tem. Então vamos viver com simplicidade. É o PEC verdinho que estava ali, ele é mais barato, tá? Ele está dentro de cada um de nós, né? E olha que beleza, você pode compartilhar com os outros. Se está faltando algum dos itens ali, né, você troca com um e com o outro. O que está sobrando em você, você troca com o que está sobrando no outro, né? Então, lembrem-se, a felicidade não é passado, não podemos garantir que é futuro.
mas hoje nós podemos fazer com que ela esteja presente em nossas vidas, tá? Muito obrigado e uma boa semana a todos.